Olá, pessoal! Você precisa conhecer a história de Moisés, uma aventura incrível de fé e milagres que mudou tudo. Vamos nessa? Moisés, um dos nossos maiores heróis da fé, nasceu num período difícil no Egito. Salvo das águas do rio Nilo, ele foi criado na corte do faraó. Mas seu destino era muito maior do que o luxo do palácio. Com a força de uma visão divina, Moisés desafiou o poder do Egito para libertar seu povo da escravidão. Pragas, a travessia do Mar Vermelho, os 10 mandamentos no Monte Sinai. Esses são apenas alguns trechos dessa jornada fantástica. Curioso para saber mais dessa história inspiradora e cheia de milagres? Então se inscreva no nosso canal para não perder nadinha. Até a próxima, exploradores da fé! No Antigo Egito, o rio Nilo foi palco de um verdadeiro milagre. Um bebê, deixado numa cesta, flutuava pelas águas. Era Moisés, um hebreu destinado à grandeza. Sua mãe, Joquebede, o escondeu. O faraó havia ordenado a morte de todos os meninos hebreus. Mas Joquebede confiou no rio, assim como Nossa Senhora Aparecida confiou nas águas para ser encontrada. A filha do faraó encontrou Moisés. Encantada com o bebê, decidiu criá-lo como seu próprio filho. Sem saber, salvou o futuro libertador do seu povo. Moisés cresceu no luxo do palácio, teve a melhor educação e aprendeu os costumes do Egito. Mas o destino, como um mapa astral já traçado, reservava algo muito maior para ele. A história de Moisés é uma mensagem de esperança. Uma lição de que Deus age nos momentos mais improváveis, como um chute no último minuto de um jogo do Flamengo. O nascimento de Moisés foi um ato de fé. Um ato que desafiou a crueldade do poder e que plantou a semente da libertação. Criado como um príncipe egípcio, Moisés tinha tudo ao seu alcance. Ele desfrutava de privilégios e aprendia com os melhores mestres, como se estivesse em uma escola de samba, rodeado pelos melhores ritmistas. Era um mundo de riquezas e poder, mas, mesmo cercado pela opulência, algo em seu coração o diferenciava, como um pé de café crescendo no meio da plantação de cana-de-açúcar. A história de Moisés nos mostra que a verdadeira identidade não se apaga. Mesmo imerso em uma cultura diferente, a semente da verdade permanecia em seu interior, como o sabor do pão de queijo que nunca esquecemos. A conexão com suas raízes, embora adormecida, aguardava o momento certo para florescer, como a flor do ipê que anuncia a primavera. Em meio ao esplendor da corte egípcia, Moisés carregava consigo um destino singular. Um chamado divino o aguardava, e sua jornada extraordinária estava prestes a começar, como um carnaval que se aproxima. Um dia, Moisés se deparou com uma cena chocante. Um egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. A injustiça despertou algo profundo em Moisés. Moisés matou o egípcio. Ele tentou esconder o corpo, mas a notícia se espalhou. O faraó descobriu a verdade. Moisés teve que fugir para sobreviver. A fuga de Moisés representa o início de sua transformação. Moisés fugiu para o deserto, mais quente que o Nordeste brasileiro em pleno verão. Ele deixou para trás tudo o que conhecia. Sua vida no Egito, seus privilégios, sua antiga identidade. Agora, era um fugitivo em terras estrangeiras, buscando refúgio e um novo propósito, como quem busca um oásis em meio à seca. No deserto, Moisés encontrou abrigo em Midian, acolhedora como um abraço de mãe. Lá, ele se casou com Zípora e teve um filho. Ele viveu como pastor, cuidando das ovelhas, como um peão de boiadeiro cuidando do seu rebanho. Anos se passaram, e a memória do Egito foi se apagando, como as cores de um tecido desbotado pelo sol. Mas Deus tinha outros planos para ele, como um maestro que rege uma sinfonia. A vida simples de Moisés em Midian foi uma preparação, um período de aprendizado e amadurecimento para a grande tarefa que estava por vir.
como um jogador de futebol treinando para a Copa do Mundo. Longe de sua terra natal, ele se fortalecia para o chamado divino, como um sambista que aprimora seu ritmo para o carnaval. Seção 5. O chamado divino. No Monte Horebe, a missão se apresenta. Enquanto cuidava de suas ovelhas perto do Monte Horebe, Moisés testemunhou um evento extraordinário, mais impressionante que a queima de fogos do Réveillon em Copacabana. Uma sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Era Deus se manifestando, como a força da natureza em uma cachoeira. Intrigado, Moisés se aproximou, como quem se aproxima do palco em um show. Deus falou com Moisés do meio da sarça, com a mesma clareza de um locutor de rádio. Ele revelou seu plano de libertar os hebreus da escravidão no Egito. Moisés seria o instrumento divino para essa missão, como um jogador escolhido para a seleção brasileira. Deus o enviaria de volta ao Egito para liderar seu povo rumo à liberdade, como um maestro conduzindo sua orquestra. O encontro com a sarça ardente marcou a vida de Moisés, como uma tatuagem que marca a pele. Era um chamado claro e inegável para liderar seu povo, como o chamado da bateria da escola de samba. Apesar de suas dúvidas e medos, Moisés aceitou a missão, como quem aceita um desafio em um jogo de futebol. Seção 6. Pragas e prodígios. O poder de Deus em ação. Moisés retornou ao Egito com a mensagem de Deus. Ele se apresentou ao faraó, exigindo a libertação dos hebreus. Mas o faraó se recusou a ouvir. Em resposta, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Água transformada em sangue, invasão de rãs, nuvens de mosquitos, doenças nos animais, úlceras no corpo, trevas que cobriam a terra e, finalmente, a morte dos primogênitos. Seção 7. Travessia da Liberdade. O Mar Vermelho se abre. Após a 10ª praga, o faraó finalmente cedeu, como um touro cansado após a luta. Arrasado pela dor da perda, ele libertou os hebreus. Guiados por Moisés, milhares de pessoas deixaram o Egito, como uma procissão de fiéis em romaria. Começava ali a jornada em busca da liberdade, como quem busca um tesouro perdido. Mas o faraó se arrependeu da decisão, volúvel como o vento. Movido pela fúria, ele perseguiu os hebreus com seu exército, como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Os hebreus ficaram presos entre as tropas egípcias e o Mar Vermelho, como um sanduíche em um pão francês. Em um ato extraordinário de poder, Deus abriu o mar, como quem abre um zíper gigante. Atravessando o mar a pé enxuto, os hebreus escaparam do exército egípcio, como quem atravessa a rua na faixa de pedestres. O mar se fechou, engolfando os perseguidores, como um abraço de urso. A travessia do Mar Vermelho se tornou um símbolo da libertação definitiva da escravidão, como a independência do Brasil. Seção 8. As Tábuas da Lei. Um pacto sagrado. Após a fuga do Egito, Moisés liderou os hebreus até o Monte Sinai, imponente como o Cristo Redentor. Ali, Deus se manifestou novamente, revelando sua lei a Moisés, como um professor ensinando seus alunos. Eram os 10 mandamentos, um conjunto de leis sagradas que guiariam o povo hebreu, como a Constituição guia um país. Deus entregou a Moisés 2 tábuas de pedra. Nelas, estavam gravados os 10 mandamentos, como um contrato assinado e registrado. Essas leis divinas se tornariam a base da fé e da conduta moral do povo de Israel, como os pilares que sustentam uma casa. A entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai representa a aliança entre Deus e o povo hebreu, um pacto selado pela fé e pela obediência aos desígnios divinos, como um aperto de mão que sela um acordo. Um marco na história da religião e da humanidade, como a descoberta do Brasil. Seção 9. O legado do profeta. Moisés, condutor e legislador.
Moisés liderou os hebreus por 40 anos pelo deserto, como um guia turístico experiente. Ele os guiou com sabedoria e coragem, enfrentando desafios e provações, como quem enfrenta o trânsito caótico de São Paulo. Durante essa jornada, Moisés transmitiu ao povo as leis divinas e os ensinou a viver em comunidade, como um líder comunitário atuante. No entanto, Moisés não entrou na Terra Prometida como um maestro que não vê sua obra completa. Após contemplar a Terra Prometida do topo do Monte Nebo, ele faleceu, segundo a vontade de Deus, como as folhas que caem no outono. Seu legado, porém, permaneceu vivo, como a chama olímpica que nunca se apaga. A história de Moisés é uma inspiração atemporal, como as histórias de Lampião e Maria Bonita. Uma jornada de fé, coragem e liderança. Ele libertou seu povo da escravidão, recebeu as leis divinas e os guiou rumo à liberdade. Moisés, o profeta que desafiou um império, ecoa através dos séculos como símbolo de esperança e perseverança, como a garra do povo brasileiro.